Olá, minha general de pauta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre BOLD. Nossa, o que é isso? Mais uma sopa de letrinhas que vem por aí. Isso aí. O BOLD é a sequência da ressonância para avaliar a função do neurônio. Pois é, a gente fala muito em ressonância aqui, estrutura, tem lesão, córtex lesado, substância branca lesada, substância cinzenta profunda lesada, tá tudo lesado. Mas a gente tem que lembrar que nem só a estrutura vive o cérebro e ele vive de função. E a função a gente consegue ver com o BOLD, com a ressonância magnética funcional. Então, você já deixa a sua curtida aqui, você já se inscreve no canal, que eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar o jeito como você olha a ressonância funcional. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar da ressonância funcional do BOLD. O que é o BOLD? É uma sigla que representa o quê? A nossa capacidade de avaliar a atividade neuronal usando o exame de ressonância magnética. E como é que isso acontece? Vamos imaginar que a partir de um determinado movimento que a gente faça, mexe o braço, mexe a perna, mexe a língua, vai ter uma atividade, um grupo de neurônios vai ativar, que é o que a gente busca, uma ativação, um aumento de ativação neuronal focal. Com isso, a gente vai ter um aumento de fluxo sanguíneo e um aumento da extração de oxigênio. Esse aumento da extração de oxigênio vai alterar essa relação óxido-desoxihemoglobina. E essa alteração de óxido-desoxihemoglobina muda a conformação do ferro. Lembra que o ferro está lá dentro do M, lá dentro da hemácia, ele tem essa capacidade de gerar artefatos de suscetibilidade magnética. E quando ele está ligado ou desligado ao oxigênio, ele tem diferentes potenciais de emitir um sinal na sequência T2 estrela, que é a sequência que a gente usa para o BOLD. Então eu uso uma sequência onde eu consigo captar essa tênue variação de sinal relacionada à variação do M por estar ligado ou não ao oxigênio, e a gente vai ter uma mínima alteração de sinal focal nos grupos de neurônio que foram ativados por determinada atividade. Então o que é o mais característico no BOLD? O BOLD que a gente faz com tarefa. Então o que a gente busca basicamente? Achar qual é o grupo de neurônio que funciona ou não relacionado principalmente a um tumor ou alguma alteração cortical que vai me levar à cirurgia. Então, eu vou ter que operar por algum motivo, aquilo ali está na área motora, está na área pré-motora, está na área motora suplementar. Será que eu posso tirar e deixar o paciente sem sequela? Então, isso é uma indicação direta do BOLD. Além disso, principalmente em cirurgias para epilepsia, onde você muitas vezes tem que tirar uma parte do lobo temporal, lateralização da linguagem. Será que a linguagem está realmente do lado esquerdo? Como é que eu vou entrar naquele lobo temporal esquerdo e não vou deixar a pessoa com afasia? Então, a gente também tem como fazer esse tipo de estudo. E aí, o que eu faço? Você vai mandar o paciente dentro da máquina lá, posicionado, fazer os movimentos. Então, ele vai mexer a mão se a gente estiver querendo ver a ativação da área motora na região da mão. Ele vai mexer o pé do mesmo jeito se a gente quiser ver a ativação do pé na região da área motora. E por aí vai. Então, a gente pode pedir alguns tipos de movimento. Para linguagem, a gente vai pedir para pensar em determinadas palavras, elaborar frases para ver se você consegue ativar determinadas áreas do cérebro de um lado ou de outro. Qual é o grande problema? Entender isso. Tem que ser uma pessoa especializada para fazer da forma correta, conseguir orientar o paciente da forma correta, e a compreensão da atividade por parte do paciente é uma atividade limitante. Muitas vezes o tumor faz com que ele mude de comportamento, ele já tem algum déficit cognitivo, ele já tem alguma alteração relacionada à doença de base, como uma epilepsia, por exemplo, um retardo mental, alguma coisa que já faça com que ele não funcione com a sua plenitude. Então ele pode ter dificuldade de entender, o técnico pode ter dificuldade de explicar e a gente pode ter dificuldade de executar o exame. Então, tudo isso são problemas que interferem diretamente na qualidade do exame BOLD que a gente recebe. Além disso, a gente tem que ter muito cuidado, porque a ativação é muito pequena e a gente sabe que está cheio de vaso cortical passando ali naquela região. Então, os vasos podem brilhar, os vasos podem ficar muito vermelhos, a gente confundir aquilo ali com uma área de ativação neuronal e falar que existe área de ativação neuronal dentro de um tumor, quando na verdade era só e pura simplesmente um vaso passando. Então o radiologista também tem que estar treinado para isso. Então tem que ter todo um ambiente favorável à execução do exame.
Além disso, se você tem estenose vascular importante, a gente está falando mais comumente dos pacientes idosos, que podem também ter que ser submetidos à cirurgia, precisão tumoral, por exemplo, e como não chega muito fluxo, a gente vai ter muita dificuldade de perceber o sinal Bolt. Então, também é uma limitação de execução do exame. Normalmente, o que a gente quer ver? Ações relacionadas ao córtex sensório motor e à lateralização da linguagem. Dá para fazer também o córtex auditivo e visual se forem cirurgias do lobo occipital, da porção mais ali posterior, temporoparietal, enfim, dá. Qual é a grande dificuldade da execução do Bolt para esses determinados paradigmas, como a gente chama, que são as atividades que a gente manda fazer? Quando você manda mexer a mão e o pé, o paciente tem isso ali. Mas quando você quer, por exemplo, estimular a memória, ou estimular a área visual, ou estimular a audição de alguma forma, você precisa de aparatos que têm que entrar na ressonância para fazer isso. Você precisa de uma tela, você precisa de um projetor, muitas vezes você precisa de um óculos para colocar no paciente, onde as imagens são projetadas diretamente sobre ele. Então você precisa de muito material que é caro, que tem que ser compatível com ressonância e de pessoas que saibam manipular aquilo. Então, como o volume de exame, na maioria das vezes, é pequeno, as pessoas acabam não treinando para fazer, acabam não tendo disponível para fazer e a gente fala muito e faz muito pouco, né? Todo mundo que trabalha em clínica já tentou, de alguma forma, começar o Bold, mas é difícil. Até porque a gente se vê muitas vezes frente a situações de interpretação que são extremamente dúbias e muito parecidas. Você fica com dúvida se existe lateralização ou não, porque a linguagem é dos dois lados e a gente não sabe se é porque o exame foi mal feito, se é porque, por mais que você acompanhe, a gente não sabe se o paciente entendeu da forma correta como tinha que ser feito, né? Então, existe sempre essa dúvida de será que foi tudo feito da melhor e da melhor forma possível, da maneira mais correta? A gente sempre fica com essa dúvida. Quando o resultado é muito óbvio, fica mais fácil, a gente fica mais tranquilo, mas muitas vezes o resultado é muito misturado e a gente tenta ajudar, mas não consegue ter essa certeza toda de que vai ser possível. Qual é a imagem que a gente quer obter? Então, esse aqui é um exemplo de artigo da JNR bastante interessante. Ele é recente, ele mostra as principais zonas que a gente tem que olhar no Bold, que seriam áreas eloquentes, né? A gente faz o Bold por quê? Porque existe uma lesão em cima de alguma área que, se você mexer, vai deixar o paciente com sequela. Então, que é o conceito de área eloquente. Então, a gente vai falar, poxa, o tumor está em cima da área motora. Se eu tirar, o cara vive 1 ano. Se eu não tirar, ele vai viver 6 meses, mas ele vai viver 6 meses... Quer dizer, se eu tirar, ele vive um pouquinho mais, mas vive entrevado. Se eu não tirar, ele vive um pouquinho menos, mas pelo menos ele continua com a qualidade de vida dele. Então isso está muito relacionado à decisão que você vai fazer. Você quer que o paciente fique sem crise epilética, por exemplo, a custo de não lembrar de nada, de não ter memória? É complexo isso, né? E é para isso que o Bold tenta ajudar. Essas perguntas de o quão invasivo eu posso ser, né, sem determinar um dano importante que vai prejudicar realmente a vida daquele paciente. Então, a gente está vendo aqui uma sequência T2, uma área de hipersinal, infiltrativo, córtex subcortical, pegando o giro pré-central, que é a porção mais parassagital, e a área suplementar, motora suplementar. E a gente tem que correlacionar também isso com as estruturas do DTI. Tem um outro vídeo aqui no canal falando só sobre DTI, sobre essa avaliação da substância branca. Então, no vídeo, a gente mostra o DTI. Então, a gente mostra com o DTI a tratografia passando aqui, né, e a relação dessa lesão com os tratos, o quão destruído aquilo ali foi, o quão destruído aquilo ali pode, o quanto isso pode prejudicar também a reabilitação. E aí é que a gente vê as atividades. Então, aqui em azul, em rosa, a gente fala para o paciente mexer o pé. Aqui o pé direito, a lesão à esquerda tem que mexer o pé do outro lado. Então, a ativação do pé tem relação com a margem posterior do tumor. Então, se eu fizer uma incisão ampla aqui, eu vou levar a uma alteração motora secundária à cirurgia. Vale a pena ou não vale? Exatamente isso que a gente quer definir. Aqui a gente vê uma área de ativação relacionada à linguagem. Então, se você entrar muito na frente, você pode levar a um déficit de linguagem desse paciente. Vale a pena ou não vale? Tudo isso tem que ser pensado, conversado, para tentar definir qual vai ser o mapa, né, do pós-cirúrgico. E, na verdade, isso também pode ser interessante, porque
você consegue planejar a cirurgia de outra forma. Muitas vezes você opera com o paciente acordado e vai estimulando o córtex, principalmente quando você chega perto dessas áreas que você já sabia que estavam em contato com áreas eloquentes, e aí você estimula. Posso tirar mais um pouquinho? Posso. Estimula. O paciente começou a apresentar o déficit, você para. Né? Então, deixa o mínimo de lesão residual possível, consegue fazer o máximo de excisão, que é ótimo, mas também não leva a nenhum dano incapacitante, o paciente continua tendo qualidade de vida no pós-operatório. Então, esse é o BOLD com tarefas. Um outro tipo de BOLD que existe é o BOLD em repouso, que é o que a gente chama de Resting State fMRI, a ressonância funcional em repouso. E o que ela se baseia? Se baseia no mínimo fluxo sanguíneo que existe nos pacientes que estão em repouso. Ou seja, quando a gente fica parado, o que você acha que acontece com o nosso cérebro? Que ele está parado? Desligado? Igual que você acha que está na ressonância? Se o computador está desligado, a ressonância está desligada? Não. O magnético está lá, o campo magnético está lá, ligado. A gente também. A gente não desliga. O nosso neurônio fica funcionando, só que funciona um outro tipo de rede, que é o que a gente chama de rede de repouso, a rede Default Mode. O que é isso? O nosso stand-by, é a nossa luz vermelha da televisão. Ou seja, se eu estou sem fazer nada, sem pensar, eu ligo essa rede. Se eu desligo a televisão, ela fica ali em stand-by, acende a luzinha vermelha. É mais ou menos isso. Por que ela é importante? Porque quando ela começou a ser descoberta lá no início do ano 2000, a gente não entendia o que era, esse conceito de rede neuronal estava surgindo. Antes a gente achava que obrigatoriamente um neurônio para falar com o outro tinha que ter uma fibra. Hoje a gente sabe que talvez não necessariamente isso aconteça, a função de um sincroniza com a função de outro, eles agem em conjunto para determinar um tipo de ação, mas não necessariamente uma conexão física. Então, isso é um conceito importante de rede neuronal. E esses neurônios que sincronizam juntos, né, que entre aspas funcionam juntos, eles são capazes de formar uma rede que é a rede Default. E por que a rede Default é importante? Porque ela está relacionada a uma série de disfunções em doenças crônicas, principalmente muito estudada na doença de Alzheimer, muito estudada na esclerose múltipla. O que a gente vê? Que o paciente com Alzheimer, por exemplo, ele já tem alteração nessa rede quando ele tem déficit cognitivo leve. O paciente com esclerose múltipla, quando faz CIS, o primeiro episódio meninizante já tem alteração nessa rede. E o que acontece com essa rede? Ela aumenta a função, ela aumenta a sincronização. Por quê? Porque ela já sabe que vai dar problema. Então ela tenta o quê? Hiperfuncionar para compensar. É um mecanismo que a gente pode encarar como também um mecanismo de plasticidade neuronal, que vai acontecer com outras redes mais para frente com o desenvolver da doença, mas que já acontece extremamente de forma precoce com a rede do Default Mode Network. Isso tem sido estudado para as doenças psiquiátricas, isso tem sido estudado para todas as doenças crônicas. A gente tem que pensar que o nosso cérebro não está desconectado do restante que está acontecendo. Então, tem muito estudo acontecendo com esse tipo de rede, usando esse tipo de sequência. E se já era difícil a gente perceber o fluxo aumentado para um grupo de neurônios que realmente estava hiperfuncionando secundário a uma atividade, imagina perceber esse aumento para uma rede neuronal que funciona minimamente a mais que as outras. Então é extremamente difícil de conseguir essa sequência, mas a gente tenta. E o pós-processamento, muitas vezes na epilepsia, como a gente vê aqui, ó, do lobo temporal, mostra coisas bastante interessantes, do tipo, os pacientes que têm epilepsia do lobo temporal, eles têm áreas de hiperfunção em relação aos controles, hipersincronização e áreas de perda de sincronização. Isso acontece também na esclerose múltipla, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Isso acontece também na demência. Então a gente não pode desconectar que esses pacientes têm problemas relacionados a essa alteração de função. E como é que a gente olha o BOLD sozinho? Eu vou ter só essa informação de função, como é que eu vou conseguir usar clinicamente isso? Então, a gente vai usar clinicamente associado ao DTI. O DTI já tem um vídeo aqui explicando isso perfeitamente, como é que a gente faz o DTI, como é que a gente interpreta o DTI, mas na prática é o desenho dos tratos de substância branca, que muitas vezes conectam todas essas áreas funcionais. E aí, quando você vê imagens do tipo essa aqui, né, que são os principais tratos, mas essa daqui, que conecta uma área de lesão,
o trato de substância branca envolvido, que aqui é o trato corticoespinhal, por exemplo, e uma área motora ativada, você tem a representação perfeita e um plano cirúrgico muito bom para o neurocirurgião avaliar de que o quanto ele pode extrair aqui sem lesar o trato e sem lesar a área ativada. Então ele consegue determinar, eu posso de repente deixar uma caixinha de tumor aqui, mas eu consigo tirar isso tudo. Eu possivelmente vou aumentar a sobrevida desse paciente e vou melhorar a qualidade de vida dele, aumentar a sobrevida sem piorar, na verdade, a qualidade de vida, porque ele não perde movimento e ele não perde a ativação de uma área eloquente como uma área motora, por exemplo. Então, tudo isso pode ser programado e a junção desses dois métodos é muito, muito, muito benéfica para a gente conseguir fazer todos os planejamentos pré-cirúrgicos. E por último, eu queria lembrar que muitas vezes o PET ele pode ajudar também nesse planejamento. Esse exemplo aqui é um PET de um paciente com epilepsia, onde a gente não via claramente o dano estrutural, mas a gente via claramente a hipofunção, o hipometabolismo relacionado à hipocaptação do FDG, que é o marcador usado aqui. Então, muitas vezes isso ajuda nos planejamentos cirúrgicos, a gente juntar todos esses métodos funcionais para otimizar o tratamento. Então, no vídeo de hoje a gente falou sobre BOLD, uma sequência nova aqui no canal, o BOLD que traz essa informação funcional, como esse neurônio funciona, e não só uma informação estrutural de como esse neurônio está organizado, como aquilo ali está funcionando. Ele é extremamente importante de ser anexada essa informação à informação da estrutura, que muitas vezes a gente usa as sequências convencionais, mas também o DTI, e trazer um PET para essa conversa. O PET pode ajudar também, mostrando hipometabolismo, hipermetabolismo, onde a gente pode tirar sem causar dano, sem prejudicar o paciente, sempre visando essa busca da melhora. Se você gostou, já deixa sua curtida aqui. Eu tenho certeza que tem um amigo seu que também tem essa dúvida. Chama ele para ver o vídeo com você, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos lá para a gente crescer junto e eu conseguir dar cada vez mais conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima.